Olá pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui de Americana, para mais 10 cidades da nossa região. Estamos ao vivo, agora 10 horas e 20 minutos, neste dia 10. Hoje é dia 10, né? Dia 10, dia de pagamento, é hoje? É isso? Recebeu o seu já? Antigamente era, hoje em dia de pagamento depende do dia, depende do acordo que você fez, né? Bom, como sempre, um convidado especial. Hoje a gente vai sair da parte política, da parte de negócios, vamos falar um pouco de cultura, um pouquinho de música, que aliás sempre foi a minha praia, sempre foi a minha área, mas a gente vai ficando velho e vai mudando um pouquinho, mas sem perder aí as raízes, né? Estou aqui com a Elizabeth Almeida, ela que é soprano, e a gente vai contar um pouquinho da história dela e também do espetáculo que vai acontecer aqui no Teatro de Americana, Lulu Benincasa, próximo dia 17 de maio, a partir das 8 horas da noite. Elizabeth Almeida, viajante do mundo, bem-vinda. Muito obrigado por você atender o nosso convite. Obrigada. Tá, só fazer uma pré-apresentação para você da Elizabeth. A Elizabeth, ela é baiana, soteropolitana, ou seja, nasceu na capital Salvador, né? Ela agora é professora, é cantora soprano, professora de canto aqui na cidade americana. Mas para tudo isso acontecer, você tem aí um caminho, não digo longo, porque você é uma jovem, né? Não tão jovem, né? Mas jovem, né? Que de repente já começou a sua carreira muito cedo. A gente vai voltar no começo da sua história. Você começou a cantar de que maneira, quando e por quê? Comecei com 12 anos no coral infanto-juvenil da UFBA, né? Da Universidade Federal da Bahia. E a minha mãe escolheu esse coral exatamente porque eles dançavam. Era um coral que tinha Na verdade, crianças... você foi para dançar, não foi para cantar. Exato. Era um coral de crianças e eles tinham umas saias assim, eles dançavam e eu fiquei encantada e a minha mãe me levou para fazer parte. Isso com 12 anos? Com 12 anos. Tá. Aí você estava estudando normal nas escolas lá Sim, de Salvador, Bahia, normal. Foi dançando e foi cantando, foi dançando e foi cantando, foi esquecendo de dançar e foi começando a gostar mais de cantar. Gostar mais de cantar. Tá. Mas eu vou chegar nessa história porque é o seguinte, ela não é uma cantora popular, deve até saber cantar no chuveiro, obviamente, né? Mas ela é uma cantora erudita. Isso, aí que começa a coisa complicar entre aspas, né? Por quê? Porque não é qualquer pessoa que tem o dom, para começar. E não é qualquer pessoa também que recebe essa carga de conhecimento para se dedicar a uma vida de canto lírico. Estou errado? Não, é assim, o dom, ele é muito, isso é muito sério, né? A gente Pode ser despertado, né? Então, a gente discute muito isso enquanto cantor, enquanto estudante de canto, porque assim, qualquer pessoa pode aprender a cantar. A técnica, ela é acessível a qualquer pessoa. Mas existem pessoas que têm a capacidade de tocar o público que realmente não é explicado. É pela sua interpretação, pela maneira que você sente e executa. Também, mas tem uma coisa do instrumento. Tem gente que nasce com uma voz, com um instrumento que é privilegiado, entendeu? Então, isso não se faz com técnica. Você pode ensinar até um certo ponto. O que a natureza dá, como em tudo na vida, né? Sempre é algo muito único, né? Tá. Bom, você já deve ter se tocado que ela tem um certo sotaque. Mas ela é baiana de nascença, né? Eu já perguntei isso para ela também, eu vou explicar por quê. Cidadã do mundo. Porque ela viaja desde sempre, pelo menos no tempo que a gente esteve conversando aqui. A partir aí dos seus 17 anos, você prestou vestibular para a Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Isso. E você entrou e começou a fazer o quê? Canto erudito. Por quê? Olha, se eu contar para você que no dia da inscrição que eu decidi fazer canto, porque até então eu estudava porque eu ia fazer medicina. Você ia fazer medicina? Eu cantava no coral, mas eu tinha certeza de que eu ia fazer medicina. Eu tinha um curso extra, inclusive, para poder ter um reforço, né? Um cursinho, porque eu ia prestar medicina e era muito concorrido. E no dia de entregar a inscrição, eu não sei o que me deu e eu falei assim, eu quero fazer canto. E fui, marquei um X. Aí você chegou em casa, o que seu pai te falou? Então, fez a inscrição. Você tá louca? Não, ele fez a inscrição, eu falei, fiz. E fiquei quieta, né? Aí minha mãe, acho que mãe sente, né? 17 anos. 16, 17. Aí eu acho que mãe sente, porque a minha mãe fez assim. Você se inscreveu pra quê, menina? Ela falou,
É que nem a gente brinca por aqui, tem gato na tuba. Exatamente. Tem gato nessa tuba. E aí eu falei, canto. Ela, como assim canto? E aí foi aquela coisa, né? Aí eu falei, bom, agora eu tenho que fazer uma aula de canto, né? Porque eu nunca tinha feito uma cantado. aula de canto. Eu cantava no coral. Sim. Mas uma aula de canto lírico eu nunca tinha feito. Agora me fala uma coisa, você lá no centro das coisas que acontecem na Bahia, principalmente Carnaval, o Ludum, tantos blocos, timbalada, esse tipo de coisa, e você, ao invés de ir totalmente para o popular, foi para o erudito. Por quê? Uma coisa eu acho que vem da questão da natureza, né? A minha voz era cantada, ela é muito aguda. E ela é soprano, viu, gente? Isso. Só para vocês entenderem. E a música brasileira, se vocês observarem, a música popular, ela tem uma tendência a priorizar mulheres de vozes graves e homens de vozes agudas. Se você for olhar quem são as grandes cantoras da nossa música, assim, a gente tem Ivete, a gente tem Maria Bethânia, teve Ana Carolina, todas essas cantoras que têm uma voz mais cheia. A própria Clara Nunes, uma voz mais cheia. E os homens, Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Caetano, todos com vozes agudas. Então, quando eu tentava cantar, eu era vizinha do Ninha da Timbalada. Imagina, né? Eu via os ensaios deles, vários grupos dançavam na minha rua. Mas quando eu tentava cantar, a voz era fina. Essa moça então, não serve para cantar. Não serve para cantar. Pelo menos para o Timbalada e para as músicas lá da Bahia não dava. Ainda bem, né? Porque ainda bem entre aspas, porque a gente vai chegar lá. Aí você começou a estudar. Estou fazendo uma pré aqui para a gente chegar no espetáculo, viu, gente? Para ver que, de repente, como é difícil, de repente, chegar onde você está. Não é fácil, não é para qualquer um também. Por quê? Porque depois você começou lá na Bahia. Começou a cantar, começou a estudar, tal. Aí, como é que você começou a viajar ao mundo? Porque você recebeu aqui um convite de... Porque há um intercâmbio muito maior, acredito, que lá na Bahia do que em alguns pontos do país, onde pessoas de fora vêm para dar aula, para fazer aquele intercâmbio de culturas. Foi assim que começou? Isso. A Bahia tem um projeto que chama Seminários Internacionais de Música, que acontece desde a época da fundação da escola. Há quanto tempo? Fundação da escola deve ser coisa de 40, 50 anos atrás? Exato. Imagino isso. E como a escola foi fundada, na sua maioria, por músicos vindos da Europa, depois fugindo da guerra, né, da Segunda Guerra, então a gente teve uma formação muito clássica, muito erudita. Inclusive, eu tive até, quando eu cheguei na Unicamp, eu senti uma diferença. Calma que a gente vai chegar na Unicamp, não vamos no primeiro lugar, porque antes de você chegar na Unicamp, você saiu fora do país. Não. Aí lá eu tive contato com professores, professores da Alemanha, da Itália, que gostaram muito de mim e que começaram a me incentivar a fazer festivais pelo Brasil. Então, ouvindo você cantar. Isso. E aí eu fiz festival em Fortaleza, em Brasília. Sempre no erudito. Sempre. Tá. E foi em Brasília que tinha uma professora que hoje dá aula no Metropolitan e o professor da Escola de Brasília, que juntos me indicaram vir para a Unicamp, porque teria essa professora com o mesmo tipo de voz que eu. Tá, aí começou uma outra empreitada, porque você teve que prestar um outro vestibular. Então, imagina, eu cheguei em casa, voltando do mês de festival, virei para minha mãe e falei, mãe, eu tenho que ir morar em Campinas. E minha mãe, Campinas? Minha mãe nem sabia onde ficava Campinas, exatamente. Onde é que é isso? Aí Campina Grande? Não, é para baixo, não é para cima. E aí eu tive que fazer o vestibular de novo e entrei na Unicamp. Isso você já tinha feito quanto tempo lá na... Eu tinha feito 1 ano e meio lá. 1 ano e meio lá na Bahia, na Universidade Federal da Bahia. Aí você veio para Campinas, prestou vestibular e entrou. Na Unicamp. E começou a fazer canto também. Canto. Tá, aí vamos começar nessa outra parte da história. Aí sim que de repente as portas do mundo começaram a abrir para você, porque aí você recebeu alguns convites e começou a cantar fora do país. Porque como a Unicamp, né, é uma das melhores universidades da América Latina, né? Então, a Unicamp, ela tem uma característica, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu tenho muito carinho por tudo que a Unicamp me ofereceu, né? Não só a questão do estudo, mas o ambiente, né? Porque é uma comunidade mesmo, é uma mini cidade. Então, eu tinha acesso a todos os cursos, assim, toda a estrutura, tanto da parte de educação física, por exemplo, esportes, teatro, dança, tudo. Então, existe um intercâmbio muito maior lá dentro.
foi através disso que eu consegui tocar. Eu tive concertos com professores da escola, com professores que vieram de outros países, com vários projetos. E um dia surgiu esse encontro internacional, né? Um congresso que é no Havaí, e vai gente do mundo inteiro. E fui eu e uma pianista Daqui de Campinas. representando o Brasil, levando música brasileira para esse congresso. Tá, mas aí tem um particular, gente, porque é o seguinte, ela me contou aqui em off, que ela era e ainda é, né? Elvis não morreu. Você foi apaixonada pelo Elvis Presley. E para quem tem um certo conhecimento, o Elvis, a maioria dos filmes foram feitos lá no Havaí. Ele dançando daquela maneira, né? Aquelas praias maravilhosas. E foi o primeiro lugar que você saiu fora do país, foi para o Havaí. Exatamente. O que aconteceu para você ir no Havaí? Foi esse intercâmbio, você e a pianista foram para lá. Isso. E aí? Quando a gente mandou a proposta, a gente falou assim, vamos tentar, né? Vai que dá. E eles ficaram muito contentes, né? De ter, imagina, uma dupla representando o Brasil, trazendo música brasileira, inclusive de compositores vivos, né? E aí foi uma loucura, porque quando a gente recebeu o sim, tinha toda aquela parte de procurar passagem, de procurar patrocínio, mil coisas para fazer. Que nada disso é barato, né? Exato, né? Porque o Havaí, imagina, são 10 horas até Atlanta e mais 10 horas até Honolulu, né? 20 horas voando é muito longe. 10 horas sobre continentes e mares e 10 horas sobre só pro mar, né? Só mar. Só imaginando que de repente E olha tem lá por baixo, né? a turbulência que no é bastante, é mar. o Oceano Pacífico, né? Exato. Aí você chegou no Havaí, primeira estátua que você viu? Primeira coisa, uma estátua do Elvis gigantesca tocando guitarra. E aí eu comecei a gritar, eu tô no Havaí, eu tô no Havaí. Mas nessa época já tinha selfie? Não tinha. Não tinha selfie? Tá certo, então você não tirou uma selfie, Não tirei uma selfie. Daí você cantou e foi surfar também? Fiz a minha primeira aula de surf na vida com aquela prancha havaiana gigantesca. Eu não fui muito Se deu bem? Não. Mas eu me diverti. Bastante, né? Tá certo. Bom, daí essa história dela do Havaí. Do Havaí, o que aconteceu? Você pegou, voltou para o Brasil ou ficou por lá? Voltei para Atlanta e resolvi conhecer um pouco lá dos Estados Unidos, né? Sim. E eu decidi que eu ia fazer mestrado lá. Então eu voltei para o Brasil e me preparei para fazer a prova de mestrado. Você fez prova de mestrado? E ganhei uma bolsa integral. Uma bolsa integral e foi estudar em Ohio. Aham. E aí, como é que foi a diferença? Veja bem, Bahia, Campinas, Havaí e Ohio, que é outra praia, é outra história, né? Sim. Sim, bem diferente de tudo. Menos 32 no inverno, não pode ficar... Pra não começar. Podia, imagina, né? Não podia ficar mais que 20 minutos exposto nesses dias, porque não perdia algumas pontas, né? Orelha, dedos. E podia desenvolver meningite, né? Eles anunciavam. Então eu saía correndo pela neve para chegar na escola. E chegava. Chegava. Ainda bem, né? E quanto tempo você ficou lá? 2 anos e meio. 2 anos e meio em Ohio. Aí já tem uma parte da explicação do sotaque. Certo? Uma parte da explicação do sotaque é isso aí. Mas não acabou só lá em Ohio. Depois de Ohio, o que aconteceu na sua vida? Bom, lá em Ohio, mais uma vez, né? Eu conheci pessoas do mundo inteiro. Inclusive, teve um momento que, assim, foi muito tocante para mim. Tem um músico que se chama Yo-Yo Ma, que é um dos maiores cellistas do mundo, né? Cellista, para quem não sabe, é um instrumento... Toca violoncelo. É violoncelo. E o Yo-Yo Ma, ele gostou muito do Brasil quando ele veio, e ele fez um CD inteiro para o Brasil. E eu fui assistir esse concerto, e no final do concerto, ele falou assim, eu viajo pelo mundo inteiro, eu toco músicas de todos os países, mas tem um país que eu tenho sempre que agradecer, porque foi tão generoso comigo, me deu tantas coisas, que onde quer que eu vá, eu vou levar a música dele. E aí ele falou em português, obrigado Brasil, e tocou uma música do Egberto Gismonti. E naquele dia eu fiquei tão emocionada. Foi palhaço ou foi sanfona? Não foi. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Esqueci o nome. Não, tudo bem também, né? Eu só lembrei porque foram as primeiras que me vieram. Isso foi muito tocante pra mim, sabe? Você não levantou a mão e falou, eu sou brasileira? Quase, né? Não, mas o teatro estava lotado. Por isso mesmo. Brasileira aqui e tal. Mas eu fiquei muito emocionada de ver que tem gente, assim, de top de linha, né? Um dos melhores músicos do mundo. Tocam Stradivarius, né? Sim.
E ele, todo lugar que vai, ele agradece ao Brasil pela generosidade da música que ele encontrou aqui. Tá certo, mas não parou por aí. Depois de Ohio, o que aconteceu? Aí eu voltei para cá e... Nós não chegamos em Americana ainda, viu, gente? A gente vai chegar em Americana, tem essa logo, história, logo, tá né? vendo? E aí eu fiz vários concursos na Argentina, no Chile, né? Lá em Ohio eu tinha ido para a França também. Você voltou para ver sua família alguma vez na Bahia nesse tempo todo? Volto, mas volto pouco, na verdade. Você tem irmãos? Tenho. É. Tenho 2 irmãs e um irmão. 2 irmãs e um irmão. Pais vivos ainda? Sim. Ai, que beleza. E... Só para... Continuando. E aí, quando eu voltei para cá, depois de um ano que eu já estava de volta no Brasil, apareceu esse concurso de Americana. Calma, não fomos para a Alemanha ainda. Ah, não, é depois. A Alemanha é depois? É. Ah, desculpe. Então vamos lá. Vamos para a Americana para depois voltar para a Alemanha. Vamos lá. E aí eu vi a inscrição do concurso e eu achei que seria interessante poder montar o meu próprio curso de técnica vocal. Sim. Com todas as coisas que eu tinha aprendido fora, né? Eu queria montar um curso com uma estrutura que eu acreditasse que funciona para qualquer pessoa. Então a Americana apareceu por acaso na sua vida? Foi por acaso. Você viu que de repente tinha uma vaga de um concurso, você prestou concurso e veio passou obviamente, e veio dar aula na escola de música aqui de Americana. É, a escola Heitor Villa-Lobos, no CCL. Isso, que beleza, isso aí foi em 2011 ou 12? Tudo bem, por 2011, 2012. Aí você saiu dos Estados Unidos, quer dizer, você já estava em... Eu vim para São Paulo, fiquei um ano e aí vim para cá. Aí você veio para cá e começou a dar aula. Tá morando aqui? Desde mas então. só um ano. Só um ano. Que eu moro aqui, eu morava em São Paulo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu entrei aqui, eu também entrei na primeira turma da Academia de Ópera do Teatro São Pedro, em São Paulo. Então, a gente tinha ensaios frequentemente e a gente apresentava em óperas. Tanto que a primeira vez que os alunos da escola foram a uma ópera em São Paulo, foi na ópera que eu cantei, né? Que, na época, a prefeitura deu um ônibus e eles foram para São Paulo me assistir na ópera lá, na Ópera Falstaff. Tá. Que o teatro cedeu os ingressos, né? E isso é uma coisa que eu faço sempre. Todo lugar que eu canto, uma das contrapartidas do contrato é que os meus alunos possam assistir uma apresentação. Sim, que legal. Isso é muito interessante e é muito inteligente da sua parte também para as pessoas pegarem um pouquinho, né? Até mesmo porque ir até São Paulo já é caro. Alguns ingressos são muito caros, né? Também. Então, se eles podem ir de graça e ainda ver a professora. Por que não? Vamos lá, o exemplo vem de cima, né? Tá, mas por que tem a Alemanha a ver com essa história, já que você estava aqui em Americana? Bom. Mais uma. Mas o que tem a ver a Alemanha aqui? Eu canto muito em alemão, né? E na academia eu tive que fazer um recital de música alemã. E nesse meio termo, eu conheci um trio de uma ópera que chama O Cavaleiro da Rosa, que você vai ver o destino fazendo a volta, né? Que é uma das coisas mais bonitas já escritas, assim, no mundo, escrito por Richard Strauss. E eu cantei esse trio. E aí, quando eu estava cantando aquela música, tinha um maestro italiano me regendo, inclusive. No meio, eu falei, eu quero ir lá, eu quero ver esse país, eu quero... Sentir, ver como é que é. E aí, eu decidi pedir uma licença aqui e ir estudar na Alemanha por 7 meses, né? Que foi o que eu fiz. Você foi para a Alemanha e ficou 7 meses. Mas você já cantava em alemão antes de ir para a Alemanha? Sim, porque o repertório erudito, ele abrange várias línguas, né? Já, mas você fez curso de alemão ou foi só na parte da música? Então, a gente aprende na faculdade dicção. Dicção em italiano, alemão, francês, inglês, latim, espanhol. Todas essas línguas têm que aprender a dicção. Para você cantar exatamente como a música ler, exato. Mas eu fiz aula de alemão. Porque é super difícil, né? O pessoal fala que o português é muito mais difícil do que o alemão, você concorda? Não. Não, porque para quem sabe falar o português é fácil, agora para um alemão falar o português é que é o... Não, porque o alemão ainda adota declinações do latim que o português não usa mais, entendeu? Então, assim, se você conhece bem a gramática do português, você consegue aprender alemão mais rápido, entendeu? Mas o alemão é mais difícil. É mais difícil. Até porque eles têm uma coisa que chama aglutinação de palavras, que você pode formar novas palavras
Dependendo do que você quer dizer. E em português, graças a Deus, a gente não faz. Tem também. Tem as histórias dos verbos infinitivos, você sabe disso também. Mas não vamos entrar no mérito da questão. Aí você ficou 7 meses por lá. Já sabe falar muito bem alemão? Muito bem, não. Intermediário. Não arranjou nenhum namorado alemão? Não sei. Não sei. Também não vem ao caso. É só pra gente fazer... Porque você não é casada, né? Não. Então tá certo. Bom, daí você retornou pra cá. Estamos quase chegando aqui em Americana no espetáculo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque antes desse espetáculo, eu estou contando tudo isso aqui, gente, para falar o seguinte, a minha maneira de ver. A gente estava conversando aqui sobre como, de repente, a música pode entrar na vida das pessoas, né? Música erudita, principalmente lá na Bahia, onde a gente deu os exemplos de timbalada, exemplos de outras coisas, muito mais para o popular do que para o erudito. E, de repente, você que estava lá, a música entrou na sua vida pela porta, entre aspas, do fundo, porque é totalmente diferente daquilo que de repente você está vendo todo dia, ouvindo, inclusive de parede a parede, que nem você falou que você ouvia lá os ensaios lá do pessoal de lá. Aí você teve essa oportunidade, teve aí o conhecimento e a curiosidade, começou dançando e terminou cantando, né? Não é verdade? E o que falta hoje nas escolas? Exatamente isso, é abrir a janela, abrir a mente das pessoas, os governantes, a parte política, a parte cultural e dizer que as pessoas estão aí prontas para receber a cultura, para receber a educação, para receber aquilo que estão aí para absorver, tipo uma esponja, né? Pronta para absorver o que você colocar. Se você colocar coisa ruim, elas vão absorver coisas ruins. Se você colocar coisas boas, elas vão absorver coisas boas e vão tocar a vida de uma outra maneira, né? Vamos propagar isso de uma outra maneira e a coisa vai, né, se multiplicando. Então é mais ou menos por aí. A gente até usou o exemplo hoje em dia, toda essa molecada, essa meninada com os aparelhos, os smartphones, tal, usando. Tudo bem, vamos usar o smartphone, vamos usar aí a tecnologia, mas por que não um instrumento musical na sua casa, que seja aí um violão, que seja um clarinete, que seja um tecladinho, alguma coisa para de repente colocar a música dentro da casa das pessoas. Porque a música, na minha maneira de ver, acredito que na sua também, pelo pouco que a gente se conhece, ela tem aí o dom de mudar a cabeça das pessoas, até o comportamento, né? Até a maneira de ver as coisas. Você vai melhor na escola, você vai melhor com os amigos, você vai melhor na vida, né? Botando música qualidade, né? Porque tem algumas músicas hoje em dia que a gente não pode nem chamar de música. Por isso que eu falo da esponja vazia, que dependendo daquilo que ela absorve, é aquilo que ela vai reter, né? Se colocar coisa boa, vai reter coisa boa. Se colocar coisa ruim, a gente vai ver o que está acontecendo por aí. Não só no Rio de Janeiro, não só aqui em São Paulo, não só no Brasil, no mundo todo, a coisa é mais ou menos assim. Mas isso depende de quem tem aí o poder político para colocar aí a cultura na cabeça das pessoas. Sim, e eu também acho, Magrão, que, na verdade, assim, a gente tem também uma parcela que cada pessoa pode ajudar também, sabe? Nos Estados Unidos, eu aprendi muito sobre a questão do senso de comunidade. Cada banquinho, em cada praça que você senta lá, tem um nomezinho, tem uma plaquinha dizendo a família ou a pessoa que doou aquele banco. A comunidade cuida muito da própria cidade, cuida muito um do outro, entende? E eu sinto que aqui no Brasil muitas vezes falta um pouco disso. A gente tem hoje em dia cada vez mais condomínios de luxo, lugares onde tem gente que entra só de helicóptero e essas pessoas vivem num mundo isolado, no mundo onde elas se protegem, né, da violência, óbvio, ninguém quer viver no meio de violência, mas também onde elas ficam cegas às necessidades da própria comunidade. Então, eu acho que tem que ter novos planos de governo, sem dúvida, mas eu também acho que o povo como um todo, principalmente quem é privilegiado. Eu não sou rica, mas eu me considero muito privilegiada por tudo que eu pude aprender, entendeu? Então, sempre que eu posso, eu tento dividir isso com alguém, eu tento espalhar o que eu consegui. Eu acho que se as pessoas que têm uma posição social um pouco mais privilegiada, se elas também se voltassem para isso, a gente teria uma realidade bem melhor. Tá, eu sempre comento aqui, Elizabeth, que esse é realmente um ano importante, é um ano de 2018, um ano de eleições.
A gente vai estar aí votando para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Que Então, gostando ou não, é por aí então. que se faz, né, a mudança. A mudança tem que vir por aí, porque de outra maneira é golpe. O que falam que foi golpe, não foi golpe. Golpe é o que você vai fazer se você não for votar. E eu tenho aqui colocado, inclusive agora tem um aplicativo, não sei se você teve a oportunidade de ver já, onde você coloca a foto do seu futuro candidato e você vê a ficha corrida dele. Se de repente Olha ele só. tem aí alguma... Sabe por quê? Eu tenho um programa que a gente trabalha na rádio, né? Eu tenho aqui... Só para você ter uma ideia, aqui na nossa região, a Polícia Federal fez buscas aqui nas prefeituras, aqui, são 30 cidades, por desvios na merenda escolar. Na cidade do litoral, não me lembro o nome agora, foi durante essa madrugada, foram 4 milhões, esse é o aplicativo que está passando aí na TV, esse inclusive meu companheiro antigo de São Paulo, Heródoto Barbeiro, hoje está na Record, ele trabalhou durante muito tempo na CBN e ele está aí explicando a história do aplicativo, né? São pessoas que desviaram milhões de reais da merenda, quer dizer, você está tirando aí alimento da boca das crianças, ou seja, você vai estar criando crianças, né? Desnutridas, desmotivadas para estudar e tudo mais. Esse prefeito, Mongaguá, a cidade, foram mais de 4 milhões e 400 mil reais em cima da mesa. O pessoal contando dinheiro hoje pela manhã, mais dólares e tudo mais. Dinheiro desviado de material escolar, da merenda escolar, uniforme das crianças. Quer dizer, esse tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que você não pode, não deve votar. Esse tipo de pessoa tem que estar na cadeia, esse tipo de pessoa tem que ter prisão perpétua, porque ele está minando toda uma geração de futuros brasileiros que poderiam aí transformar esse país. Sim, e sem falar que a impunidade dele dá margem a outras pessoas agirem da mesma forma. Uma vez que um sai ileso cometendo um crime como esse, porque tem gente que, assim, talvez para algumas pessoas isso não seja do conhecimento, né? Mas tem criança que só tem a comida da escola. Só, exatamente. Entendeu? Eu nasci num lugar que se chama Monte Belém de Cima, na Bahia. E era um lugar muito simples, muito simples. E eu tinha uma amiga que eu lembro que ela só comia quando a mãe dela chegava à noite com as marmitas da casa da patroa. Você entendeu? Entendi. Então, como que essa criança podia render alguma coisa na escola? Ela nunca tinha as melhores notas na escola. Não tem E eu lembro que eu emprestava os meus livros, eu tentava ensinar. Minha mãe comprou um quadrinho negro para eu ensinar o que eu aprendia para ela, mas ela nunca não absorvia, conseguia. não conseguia. Então, porque com fome você tem outra preocupação, exato. a sua cabeça não fica concentrada, né? Pensar gasta muita energia. Lógico. Gasta muita Agora você energia. imagina um cidadão que nem esse, que nem cidadão, não sei se é um nome que a gente pode dar para uma figura dessa. E isso aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Você imagina o resto, e né? um dos mais vigiados, mais observados. E por isso que esse é um ano realmente importante, a gente já fez grandes mudanças, vamos fazer mudanças melhores, acredito que nesse ano ainda, apesar que a gente não tem lá grandes nomes aí, a presidência da República, mas eu acredito que começando pela Câmara Estadual, pela Câmara Federal já vai ser uma grande coisa, uma grande mudança. Vamos para o rápido intervalo comercial, senão eu não vou falar do seu espetáculo, que é o que interessa também agora, já falamos muito a respeito da sua vida, desculpe em absorver você aqui no programa, tá? Vamos para o rápido intervalo comercial, na sequência você pode colocar essa do Heródoto Barbeiro mais uma vez, do aplicativo aí, o Detecta Bandido, para você ter aí o seu instrumento e saber que você tem como não votar em bandido, só vota em bandido nessa eleição quem quiser. Vamos lá. Câmera, tá, apareceu o cidadão lá, certo? Pode ser ele ou qualquer um. Aí aperta aqui, ele tirou foto, né? Depois aqui, usar foto, olha lá, está carregando, e aí me dá os processos que ele está respondendo, ó. Eu tenho 1, 2, 3 processos, tá certo? Isso aqui vale para qualquer político. Vai ser muito útil na campanha eleitoral, porque aí nós vamos olhar na TV o cidadão falando, e aí a gente usa esse aplicativo e ele vai mostrar quais são os processos que ele está respondendo. E aí você decide se vota nele ou não.
Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em 3 maneiras para você consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é Pedra Bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos 1.000 metros, né, de altitude, 1.100, 1.200 metros aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibitura. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. SC Design, empresa sólida no mercado, é reconhecida pelos clientes pela qualidade, uma das melhores do ramo, industrialização dos mais lindos móveis para todos os ambientes e atuando também na distribuição de materiais. Orçamento sem compromisso. Rua do Raion, 86, Jardim Esmeralda, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3626-1413, 3457-2028. SC Design. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19-3621-7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Ok, pessoal, estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8 da NET, com Sociedade, Política e Negócios. Hoje estamos envolvendo tudo, né? Sociedade, Política e Negócios. Estou aqui com a Elizabeth, sempre. Uma coisa faz parte, uma complementa a outra. Olha, para a gente ir rápido, para a gente falar do espetáculo, antes a gente tem que falar aqui da escola que você dá aula aqui na Cidade Americana. Eu faço questão que você fale, que você divulgue e diga, senão eu vou falar tudo, né, para você também, que é totalmente gratuito. E os cursos que tem, para quem é e como é que faz? Então, a Escola de Música Heitor Villa-Lobos fica no CCL, é uma escola municipal de música Centro de Cultura e Lazer, Avenida Brasil, aqui em Americana. Exatamente. E ela é uma escola aberta para toda a comunidade, é gratuita. Nós temos cursos de quase todos os instrumentos. Nós temos violino, viola, violoncelo, contrabaixo, trompa, trombone, trompete, clarinete, flautas, técnica vocal. A partir de que idade? Qualquer idade, na verdade. A partir de 6, 7 anos para musicalização, né? Que são os 2 primeiros anos, musicalização infantil. E aí depois o aluno tem que fazer as aulas de teoria e eventualmente de instrumento, né? Tá. Legal, só para a gente arrematar, senão a gente não fala. Obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui falar sobre isso aí. Agora, o espetáculo que vai acontecer. Tem aqui, você pode colocar para mim, por favor, aí, Leonardo, Negro Espiritual, Canto de Força, Fé e Liberdade. Abolição 130 anos. Está aí na sua tela, você está vendo. 17 de maio de 2018, às 20 horas, 8 da noite, aqui no Teatro Municipal Lulu Benincassi, com a Banda Municipal de Americana, Monsenhor Nazareno Mágico, Elizabeth Almeida, você é soprano. Só você que vai cantar? A solista sou eu, mas o pessoal do Coro Encantos, que é um coro daqui de Americana, regido pelo maestro Eduardo Lustosa,
eles foram muito gentis em aceitar participar do meu concerto. Tá. E é uma peça, é um musical, o que é? É um concerto em comemoração aos 130 anos da abolição. E o que eu pensei na concepção do concerto foi que a gente apresentasse peças do repertório do Negro Spiritual, que, para quem não conhece, é um repertório que surgiu a partir dos escravos americanos, quando eles tiveram contato com a fé protestante. Então, ele é, na sua origem, né, e na sua maioria, protestante, é um canto protestante, e ele fala dessa liberdade, ele fala dessa melancolia de enxergar que muitas vezes só do outro lado, só depois da vida, só com a morte que eles conseguiriam a paz, conseguiriam encontrar Deus, né? Então é um canto que traz muito esse sentimento que os escravos tinham de que nesse mundo eles não teriam, eles tinham que ter a esperança do depois, né? Não que aqui no Brasil não tenha sido intensa e sofrida, mas a gente tem as informações que os americanos realmente foram terríveis nessa Todos, época, né? Qualquer povo que escraviza deixa aparecer, né, a sua parte pior, né? Mas um dos fatores, assim, em relação ao Brasil é que, infelizmente, o Brasil foi o último país do mundo a assinar a abolição dos escravos, né? Então, a gente tem essa questão que é muito séria. A gente ainda lida com toda a questão delicada do racismo, né? Do racismo velado. E tem existe todo um processo, né, de ativismo, às vezes de extremismo, mas também muitas vezes a negação do que foi, que também não é uma estratégia coerente, né? Eu acho que a gente ainda precisa estudar muito, refletir muito para conseguir realmente resgatar tudo que foi esse processo no Brasil. Ainda é muito recente, né? 130 anos ainda é recente. 13 de maio de 1888. Ainda lembro, né? Nessa época a gente aprendia essas coisas na escola. Essa é uma dificuldade hoje também, porque eu duvido, né? E tenho quase certeza disso, que na grande maioria das escolas a história não é contada exatamente como foi, as datas não são fixadas, a importância das coisas também não são fixadas na cabeça das pessoas. Essa é uma deficiência da cultura e da educação do Brasil. Já era na minha época, que eu sou um pouquinho mais velho que você, mas mesmo assim a gente tinha uma dedicação um pouco mais dos professores, que sempre tem aí, o reconhecimento do professor, no caso você também é professora, mas dos professores das escolas deveria ser aí a categoria mais incentivada, melhor remunerada e melhor reconhecida, porque através dos professores é que sai o radialista, o médico, jornalista, o médico, o advogado, a cantora, o astronauta, todo mundo, através dos professores. Você tendo um professor muito bom, o resultado é você tendo um professor muito ruim, o resultado você sabe qual é. E eu concordo muito com você com essa questão do ensino da história. Eu acho que a gente ainda não propicia aos professores de história um tempo ou os recursos necessários para se pesquisar e se desenvolver uma forma de ensinar a história brasileira melhor. Eu senti muita dificuldade quando eu era estudante de aprender sobre a história do Brasil. E eu percebi quando eu fui para os Estados Unidos que eles ensinam história de uma forma totalmente diferente. Então, foi muito um choque para mim, porque eu cheguei lá, eu odiava a história, e aí, de repente, eu me descobri amante da história. Hoje em dia, eu leio muito e eu amo muito, mas porque era uma forma muito peculiar de se ensinar. Dependendo da maneira que você aprende a gostar ou aprende a odiar, né? Exatamente. Então, eu também, na minha parte de escola, eu lembro até hoje, meu primeiro professor, inclusive era um historiador falecido aqui de Americana, Abílio Serra Brian, meu professor de história. Foi aí que eu comecei a gostar de história, e realmente eu tinha uma professora, que inclusive o pessoal depois do Abílio, todo mundo odiava, era a Magali Rossetti, mas ela sempre foi uma das minhas melhores amigas, não sei porque ela foi com a minha cara também, e eu fui com a cara dela, ela era super brava, terrível, aquele tipo de coisa, mas uma pessoa boníssima, e a gente virou muito amigo, e ela me ensinou a gostar mais um pouco daquilo que eu já gostava. Quer dizer, então é uma empatia também que existe entre aluno e professor, e entre a história e tudo mais. Mas, mais uma vez, coloque, por favor, aí
Léo, Negro Espiritual, Canto de Força, Fé e Liberdade. Por favor, aí na tela. Abolição 130 anos, 17 de maio de 2018, às 8 da noite, aqui no Teatro Municipal Lulu Benincasa. A entrada é gratuita, né? Tem que reforçar, com a Banda Municipal de Americana, Monsenhor Nazareno Maggi. Teremos aqui a regência do Jair dos Santos, o coro Encantos, com a solista soprano Elizabeth Almeida. Tem mais os atores convidados, deixa eu colocar o óculos aqui. Tem os atores convidados, que é muito importante mas então, também. vou colocar aqui também o Denis Espanhol, Hélida Garcia, Ian Facina, Luan Ramos, Luísa Cláudia Marinho e a Renata Hortense. São aí os atores convidados para esse espetáculo de música e arte que vai acontecer aqui em Americana na próxima quinta-feira. Quinta-feira daqui uma semana. Certo? Sim. Tá dado o recado? Muito prazer em conhecê-la. Prazer foi meu, Foi um obrigada. bom papo, um ótimo ótimo papo, uma ótima história sua. Esperamos aí que de repente você consiga interferir e influenciar a cabeça de muitas pessoas aí através da música e um pouco da sua vida, da sua história. Obrigada. Certo? Foi um prazer. Tudo de bom, foi um prazer. Bom, pessoal, na sequência agora vem aí o esporte e amanhã, sexta-feira, a gente vai ter mais um convidado especial aqui no nosso SPN TV News. Não perca. Tchau.